Olá pessoal, tudo bem? Então vamos hoje falar sobre mais um contrato empresarial que se refere efetivamente ao contrato de concessão comercial, tá? O contrato de concessão comercial, né, embora o termo concessão ele seja um termo bem genérico, porque quem concede algo ou alguma coisa, né? Mas ele dentro do mundo empresarial ele se refere a um contrato de parceria, né? E ele seria na verdade um contrato típico. Por quê? Porque apenas se configura o contrato de concessão comercial aqueles que estão dentro da limitação da Lei 6729 de 79 e a Lei 8132 de 1990. Né? Nos termos dessas leis, né, o contrato de concessão comercial ele se refere apenas acerca de parceria entre empresários sobre a venda, alienação de veículos automóveis terrestres, certo? Então, por conta disso, né, e dada a natureza jurídica, o valor econômico dos bens que são alienados a partir desses contratos, né, ele apenas se refere a pessoas contratantes na qualidade de pessoas jurídicas, né, dada o valor econômico que é rentabilizado periodicamente a partir da alienação desses bens, certo? Então, a Lei 6729 de 79, ela foi criada no final da década de 70 com o objetivo de regular a comercialização de veículos terrestres, né? Isso se deu num contexto jurídico histórico quando o Estado brasileiro ele fez uma opção ainda na década de 60, né, pelo transporte rodoviário, certo? E aí no processo de urbanização que nós tivemos a partir de então, tivemos uma legislação para regular a comercialização desses produtos, né, desses veículos terrestres. Veja que o final da década de 70 ele coincide, por exemplo, com grandes fabricantes de veículos automotivos, né, como você tem, por exemplo, a da Ford e da Volkswagen, né, no interior de São Paulo, quando a gente tem, por exemplo, aqui a criação do complexo de Camaçari, né, onde mais tarde vai receber a Ford, né? Então, isso são elementos importantes porque essa lei ela vem a regular efetivamente a atuação dessas empresas a fim de como é que elas vão colocar os seus produtos, os seus veículos dentro do mercado de consumo, certo? Veja, apenas é objeto do contrato de concessão comercial, né, contrato típico, acerca da alienação ou parceria entre o fabricante, né, que a gente chama ele de concedente, à loja revendedora, né, ao comerciante, que é aquela pessoa que disponibiliza para o consumidor final o produto, que vai chamá-la de concessionária, né, veículos terrestres. Então, apenas pode ser objeto desse contrato de concessão, de acordo com a lei de 79 e a lei de 90, né, veículos como carros, motocicletas, tratores, entre outros. Então você não pode, por exemplo, colocar aqui nesse objeto helicópteros, ou então barcos, ou então jet skis, né, ou então aviões e etc. Tá? Apenas veículos terrestres, certo? Então são casos deles de automóveis, motocicletas, caminhões e tratores majoritariamente, certo? É, a lei, né, 6729 de 79, que depois veio a ser aperfeiçoada com a lei 8132 de 1990, ela cria determinadas obrigações entre o concessionário e a empresa concedente, certo? Veja que esse contrato aqui, ele se aproxima muito
com o contrato de representação comercial, né? Por quê? Porque no contrato de representação comercial cabe também, né, ao representante ele fazer a alienação de bens em nome efetivamente da empresa representada, né? Só que a gente viu lá que pela lei que regula a representação comercial, lá você tem as cláusulas de exclusividade e temos também a cláusula de territorialidade, né? O contrato de concessão comercial, ele se diferencia por dois critérios. Primeiro, que ele não estipula a obrigatoriedade de cláusula de exclusividade ou cláusula de territorialidade. E segundo, também, que ele é regulado por uma lei própria, né? Então, se ele tem uma tipificação legal, então, nesse sentido, ele não pode ser confundido com um contrato de representação comercial, tá? Entre as obrigações do concedente, né, que é a figura do fabricante desses veículos automotores terrestres, nós temos alguns elementos para se colocar, né? Primeiro que a concessionária, né, que é o comerciante que vem a vender esses produtos, né, esses veículos automóveis terrestres, eles têm o direito de usar e explorar gratuitamente, né, a marca dos produtos. Quando você fala de marca, o que você fala, né? Você fala de nome do produto, não é isso? Lembre disso lá sobre a lei de patentes, né? Então, o que você quer dizer? Então, vamos citar um exemplo. Você tem aqui na Bahia uma fábrica da Ford localizada em Camaçari. E você tem em Salvador, por exemplo, lojas, né, concessionárias que vendem veículos da Ford, certo? Veja, as concessionárias, por exemplo, né, você tem Baviera, você tem Sanave, entre outras, tará, né? São pessoas jurídicas distintas, né, da Ford, embora sejam concessionárias, né, porque entre elas existe um contrato de concessão e essas concessionárias elas vendem os produtos, os veículos fabricados pela Ford, né? Vocês sabem também que cabe ao fabricante o direito de registro e exploração dos seus próprios produtos, né? Então, produtos como você tem Ford Ka, né? Você tem Ford Fiesta, né? Entre outros, são nome dos produtos, né? São marcas dos produtos fabricados pela Ford e licenciados pela Ford, né? Mas quando você verifica, por exemplo, a publicidade desses produtos pelas concessionárias, né, você verifica também que a concessionária ela utiliza o nome desses produtos, utiliza a marca desses produtos, né, na sua publicidade ou fora dela também, né, de forma gratuita, ou seja, não há um pagamento por parte da concessionária à empresa concedente, no caso a fabricante, para poder explorar e utilizar a marca, né, a figura do produto, o layout do produto, nada referente à identificação do produto que é efetivamente patenteado, certo? Então essa é uma das questões, é uma das obrigações que você tem entre a fabricante concedente e a loja concessionária, né? Então, a loja ela tem o direito de explorar gratuitamente o uso da marca dos produtos fabricados pela concedente, certo? A outra questão que você tem também aqui é que cabe à concessionária ela vender, né, para o mercado de consumo uma quantidade de produtos nos termos do contrato, né? Então, o contrato entre a fabricante concedente e a loja concessionária, ela vai estabelecer um plano de metas, né? Uma quantidade de produtos que deverão ser atingidos por parte da loja concessionária acerca da venda e o faturamento pelos veículos, tá? A outra questão é o seguinte,
Muitas cidades, como por exemplo Salvador, né, que tem uma população de 3 milhões de habitantes, ela pode ter ou não a chamada cláusula de territorialidade e de exclusividade, né? Então, por exemplo, aqui em Salvador você tem várias lojas, várias concessionárias que vendem produtos da Ford, né? Então você tem, por exemplo, você tem a Sanave, você tem a Baviera, tá? Enfim. Estou dando aqui, por exemplo, né? Você também tem o caso da Fiat, né? Que tem a Cresalto, tem a Fiore, né? Entre outras, né? Você também tem a questão da Chevrolet, né? Que tem aqui a Frutos Dias, né? Tem a Bruno, enfim, tantos outros aqui, tá? Então, o que que diz essa terceira obrigação, né? Que deverá haver um distanciamento, né, dentro da cidade entre uma concessionária e outra, né? Então, caso não haja cláusula de territorialidade ou de exclusividade entre uma concessionária e a fabricante concedente, né? Então, se a concedente já tiver várias lojas concessionárias dentro de um centro urbano, né, dentro de uma região metropolitana, deverá ser respeitado e estabelecido um limite de distanciamento entre uma concessionária e outra, né, para isso não dificultar a questão quanto à concorrência, certo? Então, por exemplo, é muito difícil você verificar a existência de duas concessionárias de um mesmo fabricante concedente juntas, certo? Salvo se forem do mesmo dono, né? Mas é muito difícil, tá? Por quê? Porque precisa ter esse distanciamento para ser respeitado, tá? Então, o distanciamento entre concessionárias concorrentes, elas apenas se aplicam, né, se não houver cláusula de exclusividade e territorialidade entre o concedente e aquele concessionário, certo? Outra questão importante também é que, por esse contrato de concessão mercantil, não pode o fabricante concedente ele fazer vendas diretas, né? O que é a venda direta? É quando o fabricante concedente ele vende diretamente seus veículos para o consumidor, né? Ou então para organizações, certo? Então isso é vedado, né, pela lei, tá? Salvo se estiver previsto no contrato para uma determinada categoria de clientes especiais, né? Ou então, no caso de venda mediante licitação, por exemplo, né? É o caso que você tem aí da contratação com poderes públicos. Então, acontece muito, né? Quando o governo do estado da Bahia ele compra uma frota, né, de veículos para servir a polícia militar, ele pode fazer esse contrato de compra e venda mediante licitação diretamente com a Ford, né, que é a fabricante, e não com a loja concessionária. Então, isso é autorizado, tá? Então, é proibida a venda direta entre o fabricante e o mercado de consumo, salvo se mediante licitação, né, ou dispensa ou não sua exigibilidade, né, nos termos da Lei 8666 de 93, quando o comprador ele for o poder público, né, ou se ele for os chamados clientes especiais, tá? Além também de diplomatas. No caso de diplomatas também não existe essa questão quanto à venda direta. Então pode acontecer entre o fabricante e o corpo diplomático a venda direta, certo? Aí vocês vão perguntar, mas professor, né, eu já vi que muitas concessionárias elas fazem a chamada venda direta, né? Mas essa venda direta ela muitas vezes ela é intermediada, né, pela loja concessionária, né? É o caso, por exemplo, que você vai fazer para empresas locadoras de veículo, né, quando compra uma grande quantidade, né? Ou então quando você vai fazer para pessoas portadoras de deficiência, né, onde o veículo ele vem a ser modificado, né? Então, por conta dessas questões, né, é possível que se aconteça venda direta, né? Então, a venda direta
do fabricante concedente para o mercado de consumo apenas se aplica se o contrato for perante o poder público ou perante o corpo diplomático ou para clientes especiais nos termos do próprio contrato de concessão, que precisa identificar quem são, né, efetivamente esses clientes especiais, certo? Por parte do concessionário, existem outras obrigações, né? Entre elas, respeitar eventual cláusula de exclusividade e de territorialidade, se for aplicado. Se não tiver essa cláusula, tem que respeitar a questão de que ele precisa colocar o seu estabelecimento comercial dentro de um parâmetro de distanciamento de uma outra concessionária concorrente, né? Então tem essa cláusula também para ser obrigatório, né? É necessário que ele estabeleça ainda a cláusula de fidelidade, se ela for aplicado, certo? Então, o que é cláusula de fidelidade? É aquela cláusula, por exemplo, de que o concessionário ele não pode vender veículos de uma outra empresa concedente, senão aquela que ele já celebrou um contrato, né? Muitas vezes acontece, né? Então você vai numa loja, numa concessionária, e lá tem veículos da Fiat, Peugeot, Renault, Chrysler, etc. Então ali é um caso, por exemplo, de um contrato de concessão comercial sem cláusula de fidelidade, certo? Quando você não tem essa cláusula de fidelidade, muito dificilmente vai ser possível a utilização do uso gratuito da marca, como a gente já verificou, né? Mas pode acontecer, por excepcionalidade, a inexistência da cláusula de fidelidade. Veja que a cláusula de fidelidade, ela não se configura, né, uma cláusula de exclusividade ou uma cláusula de territorialidade. São elementos distintos, tá? Quando você fala aqui de fidelidade, é porque você tinha uma cláusula de exclusividade e durante a relação de vigência desse contrato de concessão mercantil, você permaneceu fiel, né, à empresa concedente, tá? Outra questão também que você tem como obrigação da concessionária é que ela tem o dever de periodicamente, nos termos do contrato, né, comprar ou adquirir ou receber veículos da fabricante concedente em determinada quantidade para fazer a sua venda, né? Então, da mesma forma, por exemplo, que o concedente ele tem o dever de mandar determinada quantidade de veículos para a concessionária, então a concessionária também tem o dever de vender determinada quantidade de veículos, né, por parte do concedente, tá? Além disso, né, é uma coisa que é importantíssima. O concessionário ele tem o dever de estabelecer, né, o cumprimento do funcionamento interno e externo da loja de acordo com os padrões estabelecidos pelo concedente, né? Então, a política de vendas, o tratamento aos clientes, a organização do salão de exposição dos veículos, né? A questão quanto à estrutura da assistência técnica especializada, né? Já que um veículo automotor ele é um veículo que tem uma garantia que pode chegar até de 6 anos, né? A depender do fabricante, né? Então a sua durabilidade ela é muito alta. A dependência desse consumidor com este veículo junto à assistência técnica da concessionária, ela também costuma ser permanente ou ela tem pelo menos um médio prazo, né? Então, o concessionário ele tem o dever, né, de estabelecer o cumprimento dos padrões de organização, fluxo e venda de produtos e atendimentos da assistência técnica, né, de acordo com o estabelecido pelo concedente, né? Então, todas as lojas concessionárias de uma empresa concedente, por exemplo, da Chevrolet, ela precisa ter o mesmo layout, né? Elas precisam ter a mesma qualidade da prestação do serviço, né? Elas precisam ter pelo menos uma organização, uma padronização entre as suas lojas, embora sejam lojas concorrentes, tá?
mas são lojas que são, na verdade, concessionárias, né, que estão ali vendendo produtos fabricados pelo concedente, tá? Então isso precisa ser também observado. Existe uma questão importante que se coloca muito na questão do mercado de veículos automotores, que se chama efetivamente do mercado cinza, né? O que é esse mercado cinza? Esse mercado cinza, ele configura uma concorrência desleal. De que forma, né? Quando, por exemplo, você tem a venda de produtos novos, né, de determinado fabricante de veículos, e essa venda desses veículos, elas não se dão mediante lojas concessionárias, né? Ou seja, não se dão mediante contrato de concessão mercantil, mas mero contrato de distribuição, né? Ou até mesmo mero contrato de revenda de veículos, certo? É o caso que a gente verifica muito, né, naquelas lojas, né, tal qual a gente verifica ali na Bonocô, que são lojas de venda e revenda de automóveis, né? Muitas vezes ali você tem veículos seminovos ou usados, mas você também tem ali veículos novos, né? Mesmo que de forma excepcional. Então, quando você tem uma loja de veículos e ela vende um veículo novo, né? Embora você tenha lojas concessionárias daquele fabricante do veículo dentro daquela região territorial, seja centro urbano, né? Ou seja, efetivamente a cidade ou região metropolitana, então isso configura uma concorrência desleal, né? Por quê? Porque, na verdade, o custo que o empresário ele tem para organizar a sua loja concessionária e cumprir os requisitos desse contrato de concessão mercantil, ele é muito alto, né? Ele é muito custoso do que aquela mera loja de venda de veículos que não tem qualquer contrato de concessão, de exclusividade, não tem quaisquer dos deveres e obrigações que a gente colocou aqui, que são típicos de um contrato de concessão mercantil, né? Então, quando você fala de um contrato de revenda de veículos, né, você pode caracterizar isso como um mercado cinza, né, que gera uma concorrência desleal, né, a esses contratos firmados entre a concessionária e as empresas concedentes, que são típicos do contrato de concessão. Tá? A gente verifica muito isso, né, basicamente, em pequenas cidades, né, naquelas cidades onde não tem como haver o controle quanto à mercantilização desses produtos e abertura dessas lojas de revenda que praticam o mercado cinza, né? Lembrando que a gente tem na nossa Constituição Federal, né, um princípio básico que se refere da autonomia privada, né, da livre atuação no mercado, enfim, né? Então não são práticas que você considera ilegais, propriamente ditas, mas que podem configurar concorrência desleal às concessionárias, certo? Como é que você combate isso? De duas formas. Primeiro é que você precisa individualizar o veículo que vai chegar nessa revenda de automóveis que pratica esse mercado cinza, que pratica essa concorrência desleal, né? E segundo, você faz a partir do licenciamento, né, e do uso exclusivo da marca de determinado produto ou fabricante pela concessionária dentro daquela região territorial. Essa segunda opção, ela é muito ruim, porque ela costuma ser cara, né? Então você tem que fazer todo um registro, né, perante o INPE para você usar exclusivamente naquela cidade. Fora que, se naquela cidade você tiver várias concessionárias de um mesmo fabricante, né, de um mesmo concedente, então isso também perde o seu efeito, né? Mas a primeira opção de você individualizar os veículos, ela é mais eficaz, né? Desde que você tenha informações por parte do concedente acerca do chassis, né,
do registro do veículo, data de saída e etc. E compare essas informações que estão no veículo com aqueles veículos que estão sendo revendidos, né, por aqueles empresários que praticam o mercado cinza. Então, por exemplo, você tem uma loja da Ford, né, uma concessionária da Ford, né, aqui em Salvador. E aí você tem um veículo da Ford que saiu lá do fabricante de Camaçari com chassi 666. Pelo contrato de concessão, né, esse veículo tem que ser vendido efetivamente na loja concessionária, concordo? Entretanto, se você identificar esse veículo de chassi 666 naquela lojinha de revenda de veículos ali na Bonocô, então isso configura a aplicação a tipificação, desculpe, né, da prática de mercado cinza. Portanto, isso é uma concorrência desleal. Portanto, o fabricante concedente tem que explicar como é que aquele veículo ele foi parar naquela lojinha revendedora se ela não passou pela concessionária, né? Então isso inclusive é possibilidade de uma rescisão de contrato em razão do descumprimento de uma cláusula contratual, né? Veja que aqui você não fala de exclusividade, mas você fala aqui de fidelidade quanto a isso aqui, tá bom? Então qualquer coisa, só perguntar. Um abraço e até a próxima.